Dormir é bom, dormir faz bem. O sono e a medicina do sono, My Friend Sleep, o Centro de Medicina do Sono, Manual Prático e os Mistérios do Sono. Uau, professora Tereza! Meu Deus, uma celebridade mesmo. Agora sim, até estou atrapalhada. Muito obrigada por esta introdução e este convite é uma grande honra que me está a fazer e que eu reconheço, obviamente, com muita ternura e muita amizade e também muita admiração por si, pelo seu currículo e pelo muito que já fez e há de fazer no mundo do sono e da psicologia do sono e que há de fazer no Brasil e no mundo e em Portugal e por todo lado. De maneira que muito professora, obrigada. mas a honra é nossa de estar recebendo o nosso sofá em casa. Eu espero que os nossos telespectadores estejam aí super bem acomodados, porque nós vamos bater um papo super divertido, descontraído e, sem sombra de dúvidas, baseado em evidências. Mas, professora, me conte, né? Eu lhe apresentei cientificamente para o nosso público, para a nossa audiência, mas nos conte, quem é Tereza por Tereza? Quem é Tereza? Eu quero que a Tereza apresente a Tereza, ou seja, quem é a Tereza mulher, quem é a Tereza mãe, quem é a Tereza professora, quem é a Tereza profissional. Nos apresente, eu queria saber um pouco mais dessa mulher celebridade na Europa. A Tereza é uma pessoa normal e simples, que é mãe, tem 3 filhas e tem 3 netos, e isso é certamente uma das coisas muito importantes da minha vida. E gosto muito do que faço, gosto muito de ver doentes, gosto muito de fazer investigação, gosto muito de animais, como você sabe, tenho muitos, e gosto da vida, e acho que agora, que já estou velha e de cabelos brancos, sou uma pessoa feliz e tranquila e que continuo a gostar imenso de viver e de ter projetos. Basicamente, esta é a Teresa que se pode falar. Tenho tido muitas chatices na vida, mas também tenho tido muitas coisas boas. É um exemplo. E pronto. Mas me diga, uma vida dedicada ao sono, né? Sim. Dorme bem, professora, com tantas atividades, por ser tão requisitada, segue à risca aquela história que a gente comenta tanto de higiene do sono para cá, higiene do sono para lá? Eu durmo muito bem, ainda durmo muito bem, e durmo muitas horas, e durmo com muita facilidade e sem grandes problemas, não tenho problemas de maior. Eu sou um bocadinho noctívaga e portanto, se me distraio, começo imediatamente tenho que ter cuidado para não deitar tarde demais e para ir para a cama a horas, mas, quer dizer, durmo bem, adoro dormir. E confesso que o sono é o meu superpoder. Se tenho algum superpoder, um deles é certamente o sono, porque se estou cansada vou dormir, se preciso de aprender qualquer coisa vou dar uma dormidinha, se tenho uma chatice e não durmo, já sei que a seguir vou dormir. E, portanto, quer dizer, o sono de facto tem sido na minha vida bastante importante, não quer dizer que eu não tenha tido períodos onde não tenha dormido, em que não tenha dormido, mas efetivamente, quer dizer, continuo com a minha idade a dormir bastante bem e sem remédios, sem ajudas, tudo normal. Portanto, é ótimo, adoro dormir. E segue, então, à risca aquelas questões da higiene do sono? Risca, quer dizer, eu acho que tenho um sono suficientemente robusto e, portanto, quando as pessoas têm um sono suficientemente robusto e quando gostam de dormir, não precisam de estar ali à risca. Mas, quer dizer, tenho cuidados, é evidente, por exemplo, não deitar tarde demais, não trabalhar demais, ouvir os sinais do meu corpo quando estou cansada e achar agora é a altura de parar,
não fazer mais coisas do que aquelas que são possíveis, dormir quando preciso, por exemplo, dormir uma siesta se estou cansada, ou fazer um power sleep, que faço com alguma frequência, quando estou a trabalhar mais, e ter horas para me deitar e levantar, horas para as refeições, horas para fazer atividade física. Eu, nesse sentido, genericamente, sigo tudo, do ponto de vista alimentar também, procurar ter uma alimentação com produtos frescos e poucas gorduras, portanto, essas coisas assim, e produtos, enfim, o mais naturais possível, e portanto, sim, nesse sentido sigo. Agora não ando assim com uma coisa, hoje tenho que fazer isto, quer dizer, o corpo é que manda e que diz o que é que eu devo fazer, não é? Maravilha. Mas depois a gente está no sono no sofá, né? Já dormiu no sofá? Olha, hoje dormi. Estou a rir. Hoje adormeci no sofá, exatamente tanto. Acordei a pensar, ai, credo, que horas. E depois a diferença das horas com o Brasil, que era uma atrapalhada. Exatamente porque estava cansada e tive obras lá em casa e comprei as pessoas e depois estou a trabalhar nestas coisas de investigação e, portanto, quer dizer, estava um niquinho cansada e adormeci no sofá a seguir ao jantar e é um sono gostoso, obviamente. Embora, em princípio, não se recomende. Pois é, eu ia lhe perguntar isso, o que é que fala para o nosso público sobre dormir no sofá? Pois. Sabia que hoje, por exemplo, eu recebi muitas mensagens das pessoas dizendo que dormiam no sofá, perguntando se isso era bom ou ruim. Então, a maior celebridade da Europa, a maior investigadora dizendo que dorme no sofá. As coisas não são nem boas nem ruins, tudo depende das circunstâncias. Eu acho que essa coisa quer dizer, se hoje eu dormir no sofá e daqui a bocado me for deitar e dormir na mesma, não há problema nenhum em ter dormido no sofá. Antes, pelo contrário, esse sono fez-me bem e está-me a dar energia para esta entrevista que vocês estão a fazer, para estas conversas no sofá. Mas se a pessoa, por exemplo, tem dificuldade em dormir e dorme e tem insónias, etc., se dormir no sofá, garantidamente não vai dormir na cama. Portanto, a gente não pode pôr regras universais para toda a gente. Quer dizer, uma pessoa, por exemplo, que tenha narcolepsia, deve dormir no sofá ou em qualquer lado, em horas bem padronizadas para o seu dia-a-dia. Agora, as pessoas com insónia, que têm grandes dificuldades em dormir, não devem dormir no sofá, porque se dormirem no sofá, gastam aquilo a que se chama a pressão do sono e a quantidade de sono que vão dormir e, portanto, depois não dormem, vão para a cama e não dormem. E agrava-lhes o problema. Portanto, eu acho que não há assim umas respostas de sim ou não. Isto é verdade e tem que ser sempre assim. Tudo depende muito das circunstâncias de cada um. É importante a senhora esclarecer para o nosso público o que é narcolepsia, porque a insônia, o quadro de insônia a maioria das pessoas conhece, sofre, né, ou já sofreu, mas narcolepsia, como ele é um distúrbio mais incomum, é importante que a gente esclareça para o nosso público. Aquelas pessoas que dormem em qualquer lugar ou com demasiada facilidade têm um problema do sono. E há duas causas muito importantes para essa extrema facilidade em dormir, que muitas vezes as pessoas não ligam. Mas, quer dizer, uma pessoa a adormecer em circunstâncias, por exemplo, está numa aula, ou está numa conferência, ou está numa conversa, ou está a conduzir, ou está a trabalhar, quer dizer, não é suposto dormir, não é? Não é suposto adormecer. E as causas dessas coisas são duas mais importantes. Uma são as hipersónias ou narcolépsia, e outra é a apneia do sono, que importa não esquecer.
A apneia do sono, apesar de tudo, que são aquelas pessoas que roncam e que muitas vezes são gordas e adormecem a todo lado, essas pessoas respiram mal, fazem paragens da respiração durante a noite e, portanto, têm depois, como apesar de terem uma grande facilidade em dormir, acordam muitas vezes durante a noite sem darem por isso, vão ter um grau de sonolência durante o dia. Agora, o que há também é as pessoas que têm narcolepsia, uma doença do sistema nervoso central, que lhes faz dormir contra a vontade e têm um sono irresistível. Chegam a ter aquilo que se chamam ataques de sono, portanto, têm mesmo que dormir. E a narcolepsia é uma doença séria que tem que ser tratada e tratada por especialistas, não é qualquer pessoa que trata a narcolepsia, porque há remédios para resolver isso e muitas vezes associa-se a outras coisas que são que também as pessoas não ligam. Por exemplo, a pessoa começa a rir-se e com essa emoção e essas gargalhadas e não sei o quê, tem pequenas quedas, ou deixa cair a cabeça, ou deixa cair o que tem na mão, ou cai mesmo ao chão o corpo e portanto pode-se magoar, e isto chama-se cataplexia. E depois há uma outra coisa, duas coisas que são muito frequentes na narcolepsia. Uma são as alucinações hipnagógicas, que é a pessoa estar a ver coisas esquisitas ou que metem medo quando está para adormecer e que muitas vezes é confundido com fenómenos paranormais. E a outra coisa é a paralisia do sono, que é a pessoa acordar e não ser capaz de se mexer, que pode ser muito aterradora se tiver, por exemplo, a ver qualquer coisa simultaneamente assustadora, mas a paralisia do sono pode acontecer sem narcolepsia, não é um sinal patognomónico. Agora, a cataplexia e as alucinações hipnagógicas, sim, são muito características da narcolepsia. Perfeito. Me diga uma coisa, por que começou a estudar o sono? O que lhe motivou? Eu sei que está dizendo que adora dormir, né? Mas assim, por que sim, eu sempre adorei dormir. Eu em Nova também dormia muito bem. E mesmo com as crianças e tudo, quer dizer, lá foi correndo. Mas o que acontece, estive a fazer as contas, foi para aí há 37 anos, já vão muitos anos. Eu tinha estado na Holanda a estudar e vim para Portugal. E tinha estado a trabalhar com o professor Lopes da Silva, que faleceu já há um ano passado, e vim para Portugal, muito novinha, para um país que não tinha dinheiro, que estava em plena Revolução do 25 de Abril, e onde era tudo muito difícil naquela altura, não havia assim coisas. E então eu comecei a trabalhar com engenheiros do Instituto Superior Técnico e desenvolvemos um sistema para monitorizar comas. Vocês não têm ideia, mas nessa altura, para um sistema de monitorização, equivalia assim a ter uma mesa que tinha para aí 1,5 metros de comprimento e para aí 80 centímetros de largura, onde iam os equipamentos todos, porque os equipamentos naquela altura era tudo grande, para medir a frequência cardíaca, para medir a respiração, para medir o eletroencefalograma, etc, etc, etc. E a gente arranjou essa mesa, que era uma mesa portátil, cheia de equipamentos, onde se fazia uma coisa que era chamada na altura o Cross Spectral Array, portanto, fazia-se o processamento do eletroencefalograma e como não havia memória, porque os computadores tinham uns pequenos bytes de memória, aquilo era processado
e era impresso logo num plotter. Isso era muito pesado. E eu, desde muito nova, que sofro de ciática. E naquela altura, quem tinha que levar o equipamento e fazer aquelas coisas todas era eu. Não havia funcionários, nem enfermeiros, nem técnicos que fizessem as coisas. Portanto, na primeira vez que fui, fiquei com uma ciática sem ser capaz de mexer. Na segunda vez também, e quer dizer, aquilo para fazer por rotina era impossível. Eu, de cada vez que ia levar o equipamento todo do meu serviço, que era a neurofisiologia, para a neurocirurgia, porque aquilo servia para monitorizar comas, eu ainda não disse isso, aquilo era para monitorizar comas traumáticos. Quer dizer, tinha uma ciática de cada vez que lá ia, e é impossível, quer dizer, era impossível. Então, o que era mais parecido de fazer era o sono. Com o mesmo equipamento, exatamente. Quer dizer, tudo, podia-se transferir tudo o que nós tínhamos feito, dos comas para o sono. E foi uma paixão para o resto da vida, não é? Quer dizer, o sono... então, eu comecei a fazer eu própria registros de sono aos doentes da neurologia, portanto, a ver coisas interessantíssimas. E era eu que ficava lá e que nessa altura era tudo em papel. A gente fazia os registros em papel. Portanto, Uau, isso é hospital? Hã? No hospital? No hospital, no serviço de neurologia. Portanto, eu não tinha também técnicos, era eu que montava os doentes, fazia aquela atrapalhada toda e ficava lá a ver aquilo. E, portanto, depois, com esses grupos de engenheiros, começámos a fazer coisas mais sofisticadas. E depois montámos mesmo um laboratório de sono, que foi considerado uma sala de grande luxo no hospital, porque tinha isolamento acústico, tinha vídeo, tinha estas coisas todas, tinha controle da temperatura, enfim, era tudo muito fino. E que foi a Janssen Farmacêutica que nessa altura, enfim, participou, porque nós, quer dizer, Portugal era pobrezinho nessa altura, assim como é agora, portanto, era também pobrezinho, e portanto eles ajudaram na montagem do laboratório de sono, que acabou por ser formalizado em 87, portanto 4 anos depois, já com todas as regras dos laboratórios da altura, não é? Portanto, e começámos então a fazer registros. Nessa altura fizemos trabalhos científicos e mestrados. Em 1983. Os primeiros registros foram em 83. E comecei a ver, os primeiros registros foram em doentes com apneia do sono. E está a ver, o primeiro doente que eu apresentei no meu serviço da apneia do sono era um doente com uma sonolência gravíssima, que adormecia a comer, que tinha uma grande agitação durante a noite e que derrubava tudo o que estava à volta dele. Era um homem magro e que eu consegui, porque não havia na altura outro tratamento, convencer os otorrinos, o professor Mário Andreia, a fazer uma traqueostomia, que lhe fez uma traqueostomia na altura, e ele melhorou imenso, mas, quer dizer, quando eu apresentei o caso no serviço, quer dizer, no serviço de neurologia, não é? Quer dizer, o meu serviço de neurologia é o serviço onde trabalhou o Egas Muniz, quando lá estava eu, quer dizer, no princípio do século XX. Não é que está a ver, é um serviço com tradição, não é? Quer dizer, é considerado um dos melhores serviços de neurologia do país. E o que é certo é que eu conto a história e toda a gente se desata a rir à gargalhada, porque o homem atirava as coisas para o chão, etc, etc. Então, a ver, nunca ninguém tinha ouvido falar em apneia do sono, não é? Uhum. Portanto,
Perfeito. Eu vou abrir só uma pausa, professora, para dizer para a nossa audiência que quem quiser fazer suas perguntas pode enviar pelo chat, tá? Coloca o nome completo, coloca a tua pergunta, porque a cada pausa a gente vai dando algumas pausas durante a nossa entrevista e essas perguntas elas podem ser repassadas para a professora Tereza, ok? Professora, é uma curiosidade que a gente escuta muito, tá? Um dos itens da higiene do sono, mesmo a senhora tendo falado aí que a gente deve ter cuidado para não universalizar a higiene do sono, mas uma das coisas que a gente discute muito na higiene do sono é que, assim, cama, né, é feita para duas coisas. Uma, dormir, e a outra, sexo. Mas sexo é altamente estimulante. A senhora acha que a gente ainda deve prescrever a cama com essas duas funções? Será que não atrapalha o sono? Bom, Cátia, como tudo, não há regras universais. E, portanto, há sempre o A, o B e o C em cada coisa. Quando o sexo é bom, a seguir, geralmente dorme-se melhor. Desculpa, não. Portanto, aí o sono é bastante ajudado pelo sexo. Quando o sexo é mau, de facto, quer dizer, pode dar insónias a seguir. E isso é um problema um bocadinho diferente, que não é um problema do sono, mas é o problema da relação dessa pessoa com o sexo ou com o seu parceiro ou parceira sexual, não é? Portanto, é um problema diferente. Depois, há também as alterações do sono as alterações do sexo que se manifestam durante o sono. Isto é, que são as chamadas sexómnias. E as sexómnias são, por exemplo, uma pessoa começar a masturbar-se enquanto está a dormir, quer dizer, isso tanto pode ser em homens como pode ser em mulheres, e isso pode ser muito incomodativo. Eu tenho poucos doentes, mas tenho uma doente que era isso, e o marido é que dava por isso, e depois ela achava que não, ela até tinha, digamos, uma relação com o sexo um bocadinho pouco exuberante, no mínimo, não é? Portanto, não era assim uma coisa que eu gostasse muito, e a cena da masturbação, então tivemos que fazer um registro do sono, e verificou-se que ela tinha pequenas coisas epiléticas, percebem? Uhum. Portanto, isso dava os movimentos repetitivos de aparente masturbação que fazia. Foi uma atrapalhada com ela e o marido, mas aquilo teve que se resolver. Pois, quer dizer, há um outro caso, há mais, mas quer dizer, outro assim mais elaborado, era um homem que efetivamente que tinha narcolepsia, por exemplo, e depois tinha sexómnias porque se masturbava sucessivamente durante a noite. E teve que levar medicação, e medicação para reduzir, digamos, a libido durante a noite, não é? Que se faz com antidepressivos, e isso melhorou bastante, e ele agora está bem. Portanto, e o outro casal também, aquele se endireitou, mas com tratamento com antipiléticos. Portanto, é um bocadinho diferente o que se faz num ou no outro, e implica sempre uma abordagem muito estruturada. Nós temos que saber o que é efetivamente que está por trás da sexómnia. Também podem ser coisas inventadas, não é? Que a pessoa faz-se conta, quer dizer, essa não era uma sexómnia, mas tivemos uma doente que se tentou matar durante a noite. E tentou matar-se várias vezes, quer dizer, simulações de se matar,
uma foi enfiando a almofada, enfiou a almofada na cabeça, a fronha da almofada tal. Depois outra começou a cortar os pulsos e assim o pescoço e a apertar os fios, portanto ela estava com aquelas coisas respiratórias e a apertar e a esganar. Ela tinha uma história muito traumática, estas coisas assim estranhas, muitas vezes acontecem a seguir a situações traumáticas, portanto, de traumas sexuais e de violências domésticas. E ela tinha uma história complicadíssima, desde a infância até agora, a idade adulta, de violência doméstica e de abusos sexuais, etc, etc, etc. E neste momento, na altura em que eu a vi, estava casada com um homem que também tinha problemas de violência doméstica, tinha sido vítima de violência doméstica, mas que estava bem. E pronto, e portanto, resumindo e concluindo, o tratamento foi complicado, foi muito importante fazer o diagnóstico do que ela tinha e foi muito importante tratá-la, porque efetivamente ela está ótima, conseguiu ter, ela tinha um bebê do qual não era capaz de cuidar e agora tem um segundo filho e está muito bem, ela, os filhos e o marido. Portanto, a gente consegue, mas tem que se perceber que há por trás uma situação traumática arrastada e fazer a pessoa perceber que o ser vítima tem determinadas condições. Aí a senhora falou do sono do casal, né? E tem aquele ditado, em briga de marido e mulher não se deve colocar a colher. Aí eu lhe pergunto, no sono de marido e mulher se deve colocar a colher? Deve, mas agora também sabe que agora a violência doméstica é crime público. Portanto, aqui em Portugal tem que se colocar, se vir alguém bater em alguém, seja o marido na mulher ou a mulher no marido, é um crime público. Portanto, nós somos obrigados. Não é diferente. Não é diferente. Portanto, atualmente deve-se meter a colher. Mas o que é que quando é que se deve meter a colher mesmo? Se um deles ressona, é naturalíssimo que o outro não durma. E isso tanto pode ser o homem que ressona, como a mulher que ressona. As mulheres detestam dizer que ressonam, mas ressonam. E como ressonam, têm que ter cuidado, porque também só têm os maridos. Qualquer pessoa que esteja a dormir com um trombone a fazer barulho ao lado não vai dormir, não é? Portanto, isso é... Deixa eu só traduzir para algumas pessoas que podem não conhecer, né, da área. Ressonar é a mesma coisa que roncar aqui no Brasil. Roncar, está bem. Quem ronca, ou roncar é uma coisa chata para quem está ao pé. E, portanto, nessa altura, claramente se tem que interferir, porque o roncar é particularmente perigoso para o roncador. Portanto, o roncador vai ter a prazo algumas consequências, como, por exemplo, ter a tensão alta, começar a ter lapsos de memória, começar a ter sonolência durante o dia e, garantidamente, vir a ter apneias se não as tem já. Percebe? Portanto, o roncar não é natural. Ninguém ronca quer dizer, o roncar não é normal. Vamos dizer assim, o roncar não é normal. E toda a gente ronca tem que resolver o ronco. Agora, e tem que ver o que é que pode fazer para melhorar o ronco. Agora, as outras grandes coisas que tem que claramente meter a colher, nestes casos que eu vos contei, claro que obviamente tem que se meter a colher, nestes casais que eu contei, dela se tentar matar ou do outro, ou dela se... A sexonia, né? A sexonia tem que se meter a colher. Agora, há outra coisa que é a violência durante o sono, que é diferente da sexonia. A violência durante o sono é, por exemplo,
alguém acordar de repente e de repente dar murros ou estrangular, quem tentar fazer estrangular quem está ao pé, ou dar enormes pontapés, ou cair da cama, ou dar aos gritos, etc. Essas coisas têm que ser vistas com imensa rapidez e podem ser, no geral, três coisas. Uma que é muito frequente nos idosos e mais frequente nos homens que nas mulheres, que são as pessoas que sonham que estão a ser agredidas por qualquer coisa, um ladrão, um leão, um bicho, uma coisa assim, e se defendem, e ao se defenderem atacam quem está ao pé. Portanto, isto é o transtorno comportamental do sono REM, chama-se assim, e tem que ser tratado de imediato, porque é muito perigoso para o próprio e é muito perigoso para quem está ao pé. Depois há outro tipo de coisas que são o sonambulismo, os terrores noturnos, etc., que podem ter também comportamentos, digamos, de deambulação e de alguma agressividade, etc. E finalmente, que é muito frequente, muito mais frequente que aquilo que se pensa, a epilepsia noturna. Portanto, a pessoa em crise epiléticas, ela de repente espatifa, digamos, um móvel que está ao pé, ou desata os murros na parede, ou desata os murros não sei o quê, porque são comportamentos automáticos e dos quais muitas vezes não se lembra, só vai ver as consequências. Portanto, aqui também tem que todas estas coisas que eu estou a relatar, têm que se meter a colher garantidamente. E depois ainda há uma outra coisa, que é o chamado comer noturno, não é? Portanto, é um homem ou uma mulher que se levanta de noite e vai para a cozinha e despeja o frigorífico. Basicamente é isso. Faz aquela festa à noite, né? Faz uma festa alimentar à noite. E esta festa alimentar à noite não tem muita graça para o próprio, porque o próprio vai garantidamente engordar. E para quem está ao lado também não tem graça nenhuma, porque as pessoas zangam-se, porque ele comeu o que eu tinha para o meu filho, aquelas coisas, não é? Percebe? E pode dar uma data de conflitualidade entre casais. Portanto, isto que se chama o síndrome do comer noturno, ou o nome mais simples para dar, também tem que ser tratado e ver qual a etiologia do síndrome, porque pode ter várias etiologias diferentes, mas tem que ser claramente tratado. Havia um marido que tratou isso à mulher, fechando a porta da cozinha e pondo a chave dentro da almofada dele. Portanto, ela tinha que o acordar. Essa é uma ideia, viu, audiência? Por favor, se alguém tiver enfrentando esse problema, esconda a chave de casa, da cozinha, tá? Pode ser uma saída rápida, para depois a gente procurar um especialista do sono e averiguar o que de fato está acontecendo. O fechar a porta da cozinha pode ser a chave, e pôr a chave num sítio inencontrável, não é? Quer dizer, não se esqueçam disso. Portanto, aquilo tem que ter... porque depois pode esquecer onde é que colocou a chave. Professora, o sono ele é malandro? O sono é malandro? O sono ele é malandro? Porque tanta coisa que a senhora está comentando com a gente... O sono não é malandro, o sono é nosso amigo. O sono gosta de nós. O sono não gosta é que a gente o chateie. Está a perceber? Portanto, o sono não gosta que a gente o chateie ao sono. Eu vou tentar explicar isto de uma forma especial, que é assim, nós todos não controlamos o nosso coração, não controlamos a nossa respiração, e o coração bate, e a respiração respira, e o nosso corpo funciona, e nós não estamos a ver se o coração bate mais depressa, mais devagar, por aí fora. Em princípio não controlamos, não é? E tudo funciona, graças a Deus, automaticamente, senão nós não vivíamos, já estávamos mortos. Portanto, há imensas funções no nosso corpo que nós não controlamos.
Mas as pessoas, principalmente as pessoas perfeccionistas, ou as pessoas que acham que estão sempre em controle de tudo e mais alguma coisa, gostam muito de controlar o sono. E o sono chateia-se de morte com isso. E eu vou também, explicar porquê. Porque quando nós, quer dizer, o sono existe para aí há uns bons pares de milhões de anos. O sono igual ao nosso, porque para já existe desde que há animais na Terra. Depois, igual ao nosso, existe desde que há aves e mamíferos. Portanto, há muitos milhões de anos. E nós só estamos na Terra há cerca de 300 mil anos. E o que é que acontece? É que nós fomos recebendo, de espécie em espécie, portanto, a vida biológica na Terra foi-se aperfeiçoando. E nós, que fomos uma das últimas a aparecer, recebemos uma coisa ultra sofisticada, que é o sono. E o estarmos acordados, e a nossa inteligência, e a nossa capacidade de fazer e de adaptar e tudo mais. Portanto, nós recebemos quer dizer, somos dotados de coisas ultra especiais, mas que foram sendo aperfeiçoadas ao longo da evolução da vida na Terra e da vida animal na Terra. E, portanto, quando recebemos isso, quer dizer, o querer controlar isso é a coisa mais estúpida que se pode fazer. Porque a gente não controla, não deve controlar, não pode controlar uma coisa que é muito mais inteligente que nós próprios. E, efetivamente, o que acontece no sono, e cada vez se sabe mais, é que, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da aprendizagem, da memória, de toda a parte intelectual, de toda a parte de equilíbrio do corpo, toda a parte da homeostase, tudo acontece se nós não chatearmos o sono e se o deixarmos vir com qualquer cão ou qualquer gato que esteja aí vão nas vossas casas, dormem, não têm nada que fazer, dormem. E nós não, achamos que temos sempre mais qualquer coisa para fazer e depois não vamos dormir. É claro que é isto, coisa. E depois achamos que trabalhamos, chegamos à cama e desligamos o sono como se fosse um interruptor, um botão para desligar ou para ligar. E essa brincadeira não existe, por simplesmente. Portanto, esta cena do sono ser malandro, eu acho que o sono não é malandro. O sono não gosta é que lhe façam malandragem. Pronto. Então, aí a minha pergunta nessa direção, né, do que a senhora está comentando, é que algumas pessoas acreditam que dormir é perda de tempo, né? E eu acho que a senhora está dando uma explicação muito interessante para a gente pensar, de fato, dormir é perda de tempo? Eu estou sempre pronto para o que der e vier? Dormir, eu expliquei que dormir para mim é o meu superpoder. E efetivamente a capacidade de estar jovem, estar ativo, estar intelectualmente bem, estar saudável, não estar gordo demais nem magro demais, não ter doenças, etc., é conseguida tendo um bom sono. Portanto, essa é a parte que é fundamental. E, portanto, o sono não é malandro, nós é que fazemos malandragens ao sono. Isso, E aí, inclusive, tem algumas pessoas, né, que eu acho que é interessante a gente apontar, que perguntam assim, é possível treinar meu cérebro para não dormir tanto, né? E aí a gente pensa naquelas pessoas que são os pequenos dormidores, os grandes dormidores. Outras pessoas, inclusive, perguntam assim, dormir demais significa ser inteligente ou dormir de menos? Porque, por exemplo, Napoleão Bonaparte dormia pouquíssimo, né? A Einstein já dormia muito, e tem pessoas que dizem assim... Também. O meu presidente também, e o Trump também, mas o Trump nota imediatamente... Não, o Trump, a gente não vai discutir esse assunto aqui. Mas veja, né? O Einstein dormia 10 horas, né? Napoleão dormia menos do que 5, era um sono fragmentado. O que a senhora acha sobre isso? As pessoas têm razão em perguntar assim, olha, eu posso ser inteligente treinando meu cérebro para dormir menos ou para dormir mais? Como é que isso funciona? O que a senhora acha sobre isso? A inteligência não está corretamente... Quer dizer, a inteligência vê-se no sono, porque
As crianças mais inteligentes têm uns fusos de sono com características diferentes das crianças menos inteligentes. Portanto, não é bem assim o sono não ter que ver com a inteligência. Claro que legal, explique isso para a gente melhor. Quer dizer, uma das coisas que nós temos durante o sono são os fusos do sono. E os fusos do sono são pequeninos surtos de ondas de 12 a 14 Hz, que duram para aí 1 segundo, 2 segundos, e que a função deles é, no fundo, fecharem os portões do tálamo, que é, digamos, o sítio por onde vão convergir todos os inputs sensoriais, e eles, como se fechassem os portões do coisa e não deixassem passar nenhum estímulo sensorial para o córtex. Quer dizer, eles são chamados os portões do sono. Fecham as portas, que é para o cérebro dormir, o córtex cerebral dormir sossegado. Estou-me a explicar bem? Sim. E esses fusos do sono são de facto diferentes nas crianças intelectualmente mais dotadas e comparadas com as intelectualmente menos dotadas. Portanto, têm características, digamos, em frequência e de amplitude diferentes. Agora, e há outra parte que está muito relacionada com a inteligência também, que são as ondas ultralentas. Isto é, nós, quando adormecemos, logo no início, temos umas atividades ultralentas, muito lentas, abaixo de 1 Hz, que são ondas que vão propagar-se em todo o córtex e fazer conexões com o córtex de uma forma bastante mais eficaz. E essas conexões são muito importantes para a aprendizagem e para a criatividade. Portanto, estas atividades ultralentas e os fusos do sono têm, de facto, uma relação com a inteligência, e depois há outras coisas que são muito complexas, que é o Brain Resting Network. Quer dizer, basicamente, nós temos uma atividade, quer dizer, o nosso cérebro, agora tenho a minha rede de vigília, ou a minha rede de atenção muito atenta, e você também, se me estiver a ouvir. Se de repente não fizer nada, há umas redes neuronais, que são as redes neuronais de repouso, que entram em funcionamento alternativo. E o que se sabe atualmente é que estas redes neuronais de repouso são particularmente importantes para a preservação da atividade cognitiva e da aprendizagem, etc, etc. E, portanto, a gente não deve estar sempre na fuçanga de estar a fazer qualquer coisa, e devemos ter momentos de pausa para que estas redes neuronais de repouso entrem em funcionamento e façam as suas respectivas funções, que não se sabe ainda exatamente quais são, mas que são essenciais para a preservação de memória, de aprendizagem, de capacidades cognitivas, e, portanto, nós devemos fazer pausas ao longo do dia. Estão a ver? Devemos fazer pausas. Aliás, os animais, se virem, os animais domésticos, todos fazem pausas ao longo do dia. E nós também devemos fazer. Então, dormir não é perda de tempo, e dormir faz bem para nosso processamento cognitivo, inclusive para nossa inteligência, né? Gente, durmam. E para o nosso equilíbrio emocional. Você veja, uma pessoa completamente desequilibrada emocionalmente é o Trump, não é? Não dorme, né, professora? Esse não dorme. E de facto é o exemplo da privação de sono. Está sempre a dizer coisas das quais se arrepende a seguir, não é? Disso. E que não tem um equilíbrio emocional. Aquele homem faz sempre tudo ao contrário do que é exatamente suposto. E, portanto, as pessoas com equilíbrio, para terem um equilíbrio emocional,
Aliás, os doentes, a primeira coisa que contam, e que pergunta-se é, está irritável? Se uma pessoa começa, um dos primeiros sinais da privação de sono, ou do sono de má qualidade, é a irritabilidade. A pessoa irrita-se por coisas que são pequenas e que não era suposto irritar-se. Portanto, este aumento da irritabilidade acontece logo em pequenas privações de sono. Portanto, em grandes privações, quer dizer, garantidamente muito mais, e fundamentalmente, uma das partes que é afetada é, digamos, a nossa criatividade. E a nossa criatividade, que, quer dizer, para os artistas é muito importante, mas para todos nós que não somos artistas, também é importante, porque a criatividade ajuda-nos a resolver problemas da nossa vida. E, portanto, aliás, o povo diz dormir sobre o assunto. E que o travesseiro é bom conselheiro. Não sei se vocês têm esse ditado aí no Brasil. Não temos. Nós temos. O travesseiro é bom conselheiro. E efetivamente chama-se. O travesseiro é bom conselheiro? Sim. Sim, o travesseiro é bom conselheiro. Pois, o que se chama dormir sobre o assunto, porque se dormir sobre o assunto, há efetivamente mecanismos que levam. Não reverberar. Exatamente, e que levam a um equilíbrio emocional. Portanto, a pessoa, por exemplo, tem uma resposta muito mais ponderada ao fim de uns dias do que se for logo a seguir. Responderam a uma coisa, não é? Porque dormiu sobre o assunto. E a outra grande coisa é que, efetivamente, a pessoa pode encontrar soluções e de manhã acordar a pensar, se calhar o que eu tenho que fazer é assim ou assado. E isso é uma criatividade que é essencial na nossa vida, não é? Isso. Vamos agora assanhar um pouquinho, né, os sofás das pessoas de casa e abrir para alguma pergunta. Jane, por favor, temos alguma pergunta da nossa audiência? Eu espero que ninguém tenha cochilado, né, professora? Que ninguém tenha adormecido no sofá. Eu espero que não. Vamos deixar o pessoal mais assanhado aí para ninguém cochilar. Vamos lá, perguntem aí. Temos sim, temos algumas perguntas aqui para a professora Tereza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou unir duas perguntas, tá? Perfeito. A pergunta da Eleni Castro junto com a pergunta da Sônia Lacerda, tá? A Eleni, ela está curiosa, ela perguntou se a professora já passou por algum momento em que não conseguiu relaxar a mente na hora de dormir. E aí, qual seria a estratégia para tentar relaxar a mente e dormir? E aí, a Sônia perguntou sobre um tipo de intervenção, que é a hipnose. Se a hipnose, ela pode melhorar o nosso sono. Então, unindo essas duas coisas, tá? Sim. Então, quer dizer, com certeza que eu, na minha vida, já passei noites sem dormir, porque tive um problema qualquer, não é? Portanto, se você tiver, todos nós, quando temos um problema, podemos não dormir na altura, e isso é salvador. Portanto, imagine que você tem um trauma, e não dormir a seguir ao trauma é normal, e se calhar assegura a sua sobrevivência. Mas a grande diferença é você ficar a pensar que não durmo, que desgraça, ou deixar que as coisas aconteçam e corram e não se preocupar particularmente com o assunto e passado no dia a seguir ou uns dias depois já dorme perfeitamente. Isto é uma atitude completamente diferente da atitude preocupada em relação ao sono. Em relação ao que se deve fazer para relaxar, e a professora Cátia Almondes sabe isso muito melhor que eu, para relaxar antes de dormir, uma das coisas é não estar no sufoco do trabalho até à altura de dormir. Outra coisa é termos umas rotinas relativamente agradáveis antes de dormir, portanto, a pessoa não estar com o telemóvel e a apanhar luz nos olhos quando está para adormecer, não estar a ouvir música em altos berros, não estar a ouvir música muito estimulante, não estar cheia de luz à sua volta,
Portanto, estas coisas, não estar a fazer ginástica antes de dormir, portanto, todas estas coisas são coisas que não se devem fazer antes de dormir. E quando se vai dormir, nós, como os nossos animais domésticos, preparamos, os cães andam à roda à procura de não sei o quê, e os gatos escolhem garantidamente o melhor sítio da casa para irem dormir. E os pássaros vão para os seus ninhos e escolhem-nos atentamente, cuidadosamente. Portanto, todos os animais têm, digamos, preocupações com esta fase do seu sono para se prepararem. E nós não temos um botão para dizer agora desliga, toca a dormir, agora liga, toca a acordar, agora desliga, toca a dormir, percebe? Não somos feitos assim, graças a Deus, porque se fôssemos feitos assim, éramos uma lâmpada, e não somos uma lâmpada, não é? Percebe? Não coisa. Portanto, o que pode ajudar, quer dizer, a meditação pode ajudar, as técnicas de relaxamento podem ajudar, etc. Mas há pessoas que ficam muito mais tensas com as técnicas de relaxamento e que não as devem fazer. Está a ver? Portanto, nem toda a gente consegue fazer meditação, nem toda a gente consegue fazer técnicas de relaxamento. Mas se as pessoas que gostam e que fazem, isso ajuda garantidamente. Depois, quer dizer, a comparação com a hipnose não é exatamente, quer dizer, eu não sou exatamente, não tenho uma experiência muito positiva, quer dizer, a hipnose é um estado diferente do sono, não tem que ver com o sono. É um estado, digamos, em que o cérebro está em estado alfa e não está a dormir. Portanto, não é exatamente, é mais parecido com a meditação do que com o sono. Quer dizer, não parece... Não tem nenhuma experiência com hipnose, não é isso? Não, eu não tenho experiência nenhuma. Certo. Jane, mais uma pergunta da nossa audiência. Temos mais uma pergunta, mas essa pergunta está bem voltada para o momento em que a gente está vivendo, né, da pandemia. Vem com um tom meio de pedido de evidência, eu acho, mas eu acho que a gente pode entrar nessas questões do que a gente pode fazer como, né, intervenções, de como, quais são os comportamentos, as rotinas que a gente pode ter para poder melhorar o nosso sono, porque é uma pergunta da Sônia, né? Ela disse que nessa pandemia, muitas pessoas desregularam totalmente seu sono. Aí, como será quando nós tivermos as coisas normalizadas? Quando a gente voltar para o trabalho, naquele horário específico, né, sem ser no teletrabalho que a gente ainda consegue optar por um horário diferente. Então, como é que seria, né, esse impacto, essa mudança, né, de rotina no retorno pós-pandemia? O que eu poderia fazer para melhorar, né, minhas condições? Então, na pandemia, há quem durma pior e há quem durma melhor. Muitas pessoas dormem melhor na pandemia, porque deixaram de ter grande parte do stress que tinham antes, não é? Têm uma vida mais calma. Portanto, não têm que ir trabalhar fisicamente, não têm que andar nos transportes, etc. Isso, pelo menos, aconteceu no lockdown aqui em Portugal. Muitas pessoas passaram a dormir melhor. E outras passaram a dormir pior porque estão preocupadas, porque têm outros problemas, etc., por aí fora. Portanto, a gente não pode dizer que, quer dizer, eu não sou capaz nunca de dizer uma coisa universal, não sei se estão a ver, depende dos casos. Há casos em que está muito melhor e outros em que está muito pior. Houve muitas pessoas, e na nossa experiência temos isso, muitas pessoas usaram a pandemia para fazer mudanças na sua vida, mudanças importantes na sua vida, porque tiveram tempo para pensar, se calhar, e algumas oportunidades. Portanto, o dizer que é mau ou que é bom, não é, para algumas é mau, para outras é bom. E, efetivamente, o que nós estamos a tentar ver agora
e que vamos fazer com a professora Cátia, certamente, é ver o que é que leva as diferenças entre aquelas que se adaptam bem e aquelas que se adaptam mal, e para quem as coisas correram mal. Quais são os fatores de risco, etc., por aí fora. Agora, em relação, uma das coisas que acontece muito é que durante a pandemia deixou de se usar o despertador, que é uma coisa chata, não é? Quer dizer, o despertador, e portanto as pessoas passaram claramente a dormir melhor e mais. Mas isto também tem alguns inconvenientes. Muitas pessoas começaram a usar, para não estarem sozinhas, para não terem que fazer, etc., etc., começaram a usar muitas redes sociais e usar muito os telemóveis e a usar muito essas coisas. E então começam a deitar-se cada vez mais tarde e quer dizer, a experiência portuguesa é que esse mais tarde é horrorosamente mais tarde, quer dizer, há pessoas que estão a ir para a cama às 7 da manhã, às 8 da manhã ou às 9 da manhã. Estão a perceber? Portanto, eu tenho uma experiência nesse aspecto verdadeiramente catastrófica, porque isto é muito mau, é viver ao contrário, quer dizer, é viver como se fôssemos um morcego, não é? Basicamente. É ao contrário, ter uma inversão completa do ciclo sono-vigília. Mas o que eu recomendo, e como eu comecei por dizer que eu própria sou noctívaga, e portanto eu tenho que ter sempre muito cuidado de não me deitar tarde demais, porque com muita facilidade, como sou noctívaga, atraso um biquinho o sono, percebe? Portanto, ainda ontem, por exemplo, estive a trabalhar nesta história das estatísticas dos surveys do Covid, e quando dei por mim eram 2 e tal da manhã. Portanto, quer dizer, é certo que não tenho que trabalhar no dia a seguir, estou de férias, mas isso não deve ser mantido, estão a perceber? Portanto, isso exige da minha parte que tenha cuidado e que volte a deitar-me em redor da meia-noite, que para mim é Então, professora, eu estou ouvindo sua fala e me perguntando o seguinte, né? Eu estou lembrando aqui que em 1996, o Stanley Collins lançou um livro chamado Ladrões do Sono, né? Todo mundo que trabalha com sono já teve a oportunidade de ler esse livro, conhece muito bem. E ouvindo a senhora nos dizendo, né, inclusive que precisa se disciplinar para cuidar do seu sono, eu lhe pergunto, quais são os ladrões do sono hoje? Os ladrões do sono são diferentes conforme as idades. Há uns que são comuns, que são as redes sociais, não é? Os miúdos, os adolescentes, os telemóveis e as mensagens e os vídeos YouTube. Quer dizer, podem ser, por exemplo, um adolescente pode estar na cama até às 5 ou 6 da manhã a ver vídeos do YouTube que olha assim para cima sem se mexer. Eu tenho um caso assim, por exemplo, uma miúda de 14 anos que se deitava, adormecia tardíssimo, porque estava toda a noite a apanhar a luz nos olhos, não é? A ver os vídeos do YouTube. Portanto, os vídeos do YouTube, os MP3, MP4, etc., são muito comuns com os adolescentes, e a outra coisa é os SMS, não é? Portanto, responderem aos SMS e depois... WhatsApp. Ou WhatsApp, portanto, as mensagens, não é? Portanto, esses são outros ladrões do sono. São outros ladrões do sono. Depois, as redes sociais, garantidamente, portanto, aquilo a que se chama os mídia, não é? Portanto, a televisão, quer dizer, para muitas pessoas a televisão é um ladrão do sono. Há, por exemplo, os idosos, há muitos idosos que passam o dia a ver televisão. Portanto, se há 10 horas de televisão por dia, ou 15 horas de televisão por dia, etc., por aí fora. E, portanto, não se mexem, não fazem desporto, não apanham luz do sol, etc., 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 e estão
quer dizer, se nós virmos como a televisão é repetitiva, dá sempre coisas muito parecidas, sejam os anúncios repetidos, seja não sei o quê, aquilo de facto é um bater no cérebro muito mau. Portanto, para os idosos, a televisão é um importante ladrão do sono. E basicamente, quer dizer, os outros são os horários muito matutinos, não é? Os horários demasiado matutinos que se verificam nas escolas, por exemplo, começarem a ser demais, e depois os pais que têm que ir pôr os filhos nas escolas, que já começam a ser demais, têm que se levantar ainda mais cedo, e portanto aquilo é tudo, quer dizer, acaba por ser um ciclo de viciação, de privação de sono, que atinge a família inteira. E o que é que a senhora faz? Seguramente, nós temos aqui na nossa audiência pais e adolescentes. Né, Jane? Sempre tem aquela pergunta de o que é que eu faço com meu filho que fica nas redes sociais até o amanhecer? O que é que a senhora diria para esses pais tão desolados, desesperados por uma solução? Quer dizer, não podem ficar, não é? Portanto, essas crianças têm que ser tratadas. Ou os pais são capazes de as tratar, o que é muitas vezes implausível ou impossível, ou têm que recorrer a profissionais que os sabem tratar. Percebe? Portanto, não há... Isso é um problema sério, não é? Que uma criança deitar-se às 6 ou 7 da manhã é um problema sério, sério. Não vai estudar, não vai fazer nada. Quando forem, quer dizer, eu ainda por cima, como já tenho estes cabelos brancos todos, quando já vi essas crianças em adultas, não é? Portanto, 10 ou 20 anos depois. E a gente tem depois chegam, não são capazes de tirar um curso, de fazer isto, fazer aquilo, etc., de ganhar a sua própria vida, o seu próprio sustento, etc., não é? Não é assim uma brincadeira, é que ficam as crianças, quer dizer, funcionalmente deficientes, porque não são capazes de se autossustentar, o que é uma coisa terrível, não é? Percebe? Portanto, essa é... Mas eu estava a dizer, um dos outros ladrões do sono é a mania das ginásticas. O fazer desporto à noite, o fazer natação à noite, o ter aulas até muito tarde para as crianças ficarem ao futebol, para os rapazes, para serem os futebolistas fantásticos, etc., para serem um Pelé, ou não sei o quê. Tudo bem, mas faz-lhes pessimamente. Estão a perceber, portanto. Os miúdos jogarem, eu garantidamente que o Pelé nunca jogou futebol às 11 da noite, percebe? Quando era miúdo. Não estou a falar, por olho, vocês perguntem ao Pelé. Né? Mas isso são interessantes, que as pessoas de fato não pensam nas épocas que nós estamos vivendo e como isso vai contra, né, a nossa ritmicidade biológica. E nós temos que perceber que nós temos um corpo que é igual a muitos organismos vivos e que segue as regras que existem no planeta Terra. Isso. Estão a perceber? E no planeta Terra, tudo o que fizemos ultimamente tem sido catastrófico. E estamos a ver, a nossos olhos, à frente dos nossos olhos, as inundações, os tornados, os ventos, não sei o quê, as chuvas torrenciais, os rios a transvasarem, os furacões, tudo e mais alguma coisa, o mar a subir, o nível do mar a subir, os microplásticos. Quer dizer, nós estamos a ver constantemente, quer dizer, é não olhar para o planeta, e vocês no Brasil têm sérios problemas ambientais, agora com a Amazónia, com tudo. Portanto, é não olharmos para o planeta com respeito. Percebem? Quer dizer, nós só podemos estar bem se estivermos em harmonia com o nosso meio ambiente e connosco. Não podemos estar bem se houver uma desarmonia. Se nós ficarmos sobrecarregados de plástico, sobrecarregados de não sei o quê, sobrecarregados de mais não sei o que mais,
com radiações, com muito calor, com muitas chuvas, muitos furacões, casas destruídas, quer dizer, fogos, o que é que queremos mais? Está tudo à nossa frente, dos olhos, é olhar. E o que nós fazemos ao nosso corpo é exatamente o mesmo quando fazemos essas coisas que estamos a fazer ao planeta Terra. No planeta Terra, quer dizer, os exemplos estão à vista. No nosso corpo, se não quiserem olhar para as estatísticas, olhem para os vizinhos do lado, percebe? Para os filhos dos vizinhos que deitavam-se tardíssimo e agora não são capazes de fazer nada na vida. Isso. Jane, temos mais perguntas aí do sofá? Temos mais uma aqui da Ana Paula, né? A Ana Paula perguntou, relacionado bem às diferenças individuais, né, de dormir entre 5 e 6 horas seguidas por noite. É suficiente para um descanso reparador? Oh, Ana Paula, Deus Nosso Senhor, eu tenho 75 anos e sabe quantas horas é que eu durmo? Pai, umas 7 a 8. Portanto, dormir 5 a 6 horas, imagino que você seja jovem, não sei que idade é que tem, mas é uma barbaridade. É uma barbaridade. Você está a fazer mal ao seu corpo, em princípio, a menos que seja uma short sleeper. Se for uma short sleeper, não tem problemas nenhuns de maior. É como ser louro ou moreno, é uma característica biológica. Mas se não for short sleeper, que a probabilidade de o ser é pequena, você está a fazer muito mal ao seu corpo. Portanto, há dois mitos. Um é que dormir 5 a 6 horas é suficiente, não é? Abaixo de 5 horas, nós olhamos logo, olha, agora na estatística, quem dorme menos de 5 horas ou quem dorme menos de 6, vai logo para o quadro de um fator de risco, é considerado um fator de risco. Portanto, o normal é 7 a 8, 7 a 9, conforme as idades. Depois, há um outro mito que é o acreditar que tem que dormir seguido. Ninguém tem que dormir seguido. Quer dizer, eu não durmo seguido. Muitos doentes aparecem a dizer, eu não durmo seguido. Não durmo seguido, acorda. Não tem problema nenhum. Quer dizer, se olharem para os cães e para os gatos que estão na vossa casa, também não dormem seguido, eles acordam e depois voltam a dormir. E nós todos acordamos. E um bebê recém-nascido acorda. E um bebê na barriga da mãe dorme e acorda. E isso é a própria característica do sono, a forma como o sono é organizado. O único grande problema é quando a gente acorda, quer dizer, preocupar-se com isso e já não dormir mais. Desde que a gente acorde, não se preocupe com isso, continua a dormir otimamente. Está bem? Perfeito. Professora, a senhora já deu pitaco, assim, na vida dos outros em relação ao sono? Por exemplo, estava fazendo uma feira, né, no supermercado, ou no avião, ou passeando numa praça, e ouviu alguma coisa sobre sono e foi lá e deu pitaco? Já aconteceu? Já uma vez houve um doente um homem que dormiu ao meu lado no avião e roncou e teve apneias toda a viagem. E eu, quando ele acordou, disse-lhe, olha, o senhor tem uma doença do sono, é melhor tratar-se. Portanto, as apneias eram evidentes. É muito engraçado. Quer dizer, eu tenho com muita frequência aquela coisa de me reconhecerem e, portanto, me virem pedir conselhos a meio dos sítios mais esquisitos e bizarros. Eu uma vez estava a comer um gelado, exatamente, aqui assim em São Martinho do Porto. E depois, eu gosto de estar sossegada, de estar a ver o mar e vem uma senhora, ai, desculpe, eu estou-lhe a pedir uma consulta, mas é para o meu filho, não sei o quê, não sei o que mais, e frito e cozido. Eu também mando lá o filho ao consultório, aquelas coisas que a gente diz, não é?
Lá foi o filho ao consultório. E o filho, eu acho graça que isto foi há muitos anos. O filho pagava uma consulta dando-me pastéis de nata, percebe? Até ali a Lisboa, a minha consulta, e pagava-me com pastéis de nata, aqui de São Martinho do Porto. Com pastéis de nata, gente! Levavam 2 pastéis de nata, pagava-me. Então só comeu muito pastel de nata, né? Não, quer dizer, lá o tratei, assim, aquilo era um problema, e é engraçado que eu via, encontrei-o agora, e há muitos anos depois, e reconheci-o. E ele falou, a doutora lembra-se? Sim, lembro. Então ainda joga ping-pong? Perguntei-lhe eu. Como é que a doutora se lembra? Então, claro que me lembro. Que eu pagava com pastéis de nata e que jogava ping-pong. Claro que lembro. Sabes bem. Jane, querida, você tem alguma pergunta? Você, Jane? Não, eu estou super agradecida com todas as falas da professora Tereza, estou adorando, né, conhecer um pouquinho até dela, né, da pessoa. Não tenho nenhuma pergunta assim, específica, não. E a gente está sem perguntas também, eu acho que o público está bem satisfeito. Até porque, né, a gente tem que ter o cuidado com o seu sono, professora, porque nós estamos aqui no Brasil precisamente às 8h20, e aí em Portugal, 00h20, né? Então a senhora precisa descansar. Horas de diferença. Sim, isso, então precisa descansar. E aí eu queria lhe deixar um espaço agora, antes de a gente encerrar, para a senhora fazer algum tipo de consideração para a nossa audiência, algum tipo de sugestão, de recomendação, né? Que a senhora use o espaço à vontade, né, com a nossa audiência para dar as suas considerações finais. Então, para já, eu queria agradecer a vossa gentileza e esta coisa que foi bastante divertida. E muito obrigada pelas perguntas que foram muito engraçadas. E dar os parabéns a esta iniciativa e desejar-lhe muito sucesso com todos os intervenientes que hão de vir a seguir. E, portanto, isso é a primeira coisa. Depois, em relação às pessoas, eu acho que nós temos que olhar para o nosso corpo e para a nossa vida com respeito. Com respeito quer dizer, nós temos que perceber que o corpo nos dá informações, o corpo, a nossa mente, etc., por aí fora, dão-nos informações muito importantes constantemente. Agora, isto está a correr bem, tem cuidado, não faças por aí, e a gente tem que ouvir os sinais do corpo. Ouvir os sinais do nosso corpo é uma coisa que é importante, tanto para a detecção rápida de doenças em fase inicial, como para a profilaxia e a boa qualidade da nossa vida. Portanto, o ouvir os sinais do corpo é importante. Não se deve também dar atenção demais a tudo e mais alguma coisa. Mas tem que se respeitar as necessidades do corpo. E cada um tem as suas necessidades em função do seu próprio estilo de vida que leva. Quer dizer, uma mãe de 3 filhos é diferente de uma mãe de 10 filhos ou é diferente de uma mulher que não tem filhos. Portanto, e tem características diferentes e que têm que se adaptar. E um atleta de alta competição, um CEO de uma empresa, um político, um cientista, um professor, um vendedor, um comerciante, um homem que trabalha nos transportes, etc., todos vão ter as suas próprias realidades e nós temos que olhar para a nossa vida e para a nossa realidade, para as nossas circunstâncias e tentar ter um equilíbrio fantástico e usarmos o enorme potencial que nós temos, a nossa fantástica capacidade para que tudo corra de uma forma harmoniosa e que no fim
tenhamos aquilo que todos estamos à espera, que é sermos um bocado felizes. E a felicidade não resulta de ter muita coisa, não resulta de conseguir muita coisa. A felicidade resulta deste equilíbrio que a gente, entre aquilo que a gente tem e aquilo que nos rodeia, percebem? Portanto, esta noção de tranquilidade e de harmonia entre nós e o mundo, que é no fundo a ideia de que entre nós e a natureza, entre nós e a vida na Terra, entre nós e o planeta Terra, entre nós quer dizer, e a nossa família, entre nós e os nossos amigos, quer dizer, isso vai ser sempre digamos, o grande objetivo, e o sono é um fator determinante disto tudo, porque é um dos equilíbrios, digamos, o que faz o processamento offline à noite e nos vai garantir a nossa sobrevivência. Portanto, basicamente é isso que eu queria deixar como que o sono nos faz sobreviver a todas as crises. E, professor, isso tem a ver um pouco com a ideia do seu hotel, né? Eu até queria que a senhora falasse rapidamente para quem nos ouve, né, sobre o seu hotel, que é o primeiro, inclusive, no mundo, né, com essa proposta. A proposta do hotel é, de facto, aquilo é o Sleep and Nature, portanto, o sono e a natureza. E é um hotel que pretende que, efetivamente, a pessoa esteja num ambiente tranquilo, pura e simplesmente tranquilo. Não é preciso ser muito bonito, muito lindo, muito isto, não é preciso ser nos picos do mundo, não é preciso ser, mas é um ambiente tranquilo, é um ambiente onde há uma relação com a natureza serena, onde as pessoas se vão alimentar com produtos produzidos por mim, mais ou menos, produzidos por mim, sem químicos, sem coisas nenhumas, sem microplásticos, sem químicos, sem coisas, sem nada dessas coisas, em que se podem ver animais e ter animais que levam a sua vida normal, portanto, e tudo isto tem que estar em equilíbrio. Quer dizer, os animais, quer dizer, não são, como se faz agora na produção animal, são verdadeiras barbaridades, não é? Quer dizer, retirou-se a vida sexual dos animais, eu acho que é mesmo uma barbaridade, não temos esse direito. E portanto, a Cátia conhece, eu tenho uma quinta onde os bichos estão todos bem uns com os outros. E há filhos e crianças e atividades sexuais normais que os animais têm, e esses animais feitos assim, em vez de serem animais estressados, que se vão comer, estão a perceber? Portanto, quer dizer, a alimentação resulta também de não haver um stress nem nas plantas, quer dizer, nem nos animais. Portanto, as plantas não são de uma produção intensiva, resultam de uma produção normal, pronto. Com princípios de equilíbrio também. E, portanto, é esta mistura deste equilíbrio que se vai pretender ter como tratamento do sono no próprio hotel. Perfeito. Professora Tereza, nós amanheceríamos aqui, né, Jane, até às 5, 6 horas da manhã, fazendo tudo errado em relação ao sono, para tê-la mais tempo conosco, mais tempo conversando nesse nosso sofá. Eu queria agradecer em nome da nossa diretoria da Associação Brasileira do Sono, aqui na seção Rio Grande do Norte, né, a honra que foi inaugurar, né, Jane, a nossa atividade do sono no sofá, com a sua participação, agradecer a sua paciência de, inclusive, estar sem dormir, porque nós estamos avançando aí a mais de meia-noite aí em Portugal, dizer que o papo, assim, foi maravilhoso, divertidíssimo e bastante esclarecedor. Jana, não sei se você gostaria de comentar alguma coisa também.
Eu gostaria de agradecer a participação, né, de todos que entraram na nossa audiência aqui, né, no link de transmissão, e principalmente da professora Tereza. Fiquei muito feliz por toda a nossa conversa, né, pela sua conversa com a Cate. Foi muito divertido também, né, além de ser muito educativo, que é exatamente a proposta, né, que a proposta é que seja leve, educativo, baseado em evidências, mas de forma leve. Tá? Então, muito obrigada, professora. Então, tá bem, eu posso dizer só uma frase, durmam bem, sejam felizes, está bem? Portanto, esta é a minha mensagem. Maravilha, tá, professora. Muito obrigada. Eu quero, antes de encerrar, e reforçar nosso agradecimento à professora Tereza. Mais uma vez, estamos aqui super felizes. Eu quero agradecer a presença, né, da nossa audiência, que foi uma audiência especialíssima. Nós tivemos pessoas de Moçambique, de Portugal também, viu, professora? Tem pessoas daí de Portugal assistindo. Pessoas da Suíça também. Tivemos pessoas da Bahia, Ceará, do Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e aqui no Rio Grande do Norte. Gente, muitíssimo obrigada pela audiência de vocês. Estamos, assim, super felizes. Aguardem o próximo Sono no Sofá, que vai ser no próximo mês. O Sono no Sofá acontece uma vez ao mês, sempre às quartas-feiras. Vamos divulgar nas mídias em breve quem é a nossa próxima celebridade a sentar no nosso sofá. Cuidem-se, boa noite e muito obrigada pela audiência de vocês. Tchau, professora. Falamos depois. Durma bem e obrigada por isso. Durma bem. Vá, beijinhos. Adeus, Jane. Parou de transmitir? Ótimo. Professora, muito obrigada. Vá descansar. Amanhã eu converso consigo, tá? Com mais detalhes. Um beijinho grande. Obrigada também. Vá, beijinhos. Foi tchau, maravilhoso. Tchau. Beijo grande. Ainda vai. Beijinho. Vocês conseguiram tirar fotos? Vocês conseguiram tirar fotos? Cate, é o quê? Postamos no Instagram. Cate, Gente, não entendi nada, porque falou todo mundo ao mesmo tempo. Já postamos no Instagram. Tá certo, professora. Nos vemos amanhã, nos falamos. Até amanhã. Beijinho. Eu agora vou... Sim, já postamos no Instagram a foto da transmissão. Tá certo. Eu vou passar para ela também as fotos. Tá. Jane, tudo tranquilo? Tá. Foi ótimo, hein? Cátia, tudo tranquilo. Depois que você perguntou, você tem pergunta, não veio nada a mente. Aí logo depois eu pensei, rapaz, podia ter perguntado sobre o vinho do Porto. Olha aí, Foi pega de surpresa, não me lembrei de nada. Eu queria fazer uma relação com Portugal, né? Essa vai ser a característica do programa. Eu vou soltar vez por outra umas assim, né? Agora eu vou me preparar. Você viu que ela não esperava essa do Tereza por Tereza. Quando eu fiz, ela ficou... Mas foi bom você ver que ela fala... Eu achei, pelo menos, né? Particularmente, eu achei que foi muito bom. Todas as